Então quer dizer que a Rede Globo de Comunicações ela está preocupada se um condenado vai ganhar as eleições presidenciais dos Estados Unidos. É sério isso? Logo ela, que comemorou a vitória do nosso atual presidente, que é um ex-presidiário. Curioso, muito curioso. É muito curioso a hipocrisia dessa emissora, né, galera? Muito curioso mesmo. Comemoraram, fizeram campanha para que o ex-presidiário fosse presidente hoje. E agora estão colocando a sua hipocrisia na mesa e dizendo: ó, um condenado. Isso é um absurdo, um condenado ser eleito lá nos Estados Unidos. Na sua casa, eles não estão nem aí. Ah, pode de boa um ex-presidiário, pode de boa assumir aqui o poder. Agora lá nos Estados Unidos não pode, cara. Não pode. É, é, é um absurdo, cara. É um absurdo. É impressionante o nível de hipocrisia desse povo. O canal Não Adivinho fez um vídeo e nós vamos fazer aqui um react pra gente entender mais sobre esse assunto, tá? Então vamos fazer um react aqui do canal Não Adivinho, beleza? Bora lá. Pronto, aqui ele vai apresentar a matéria do Donald Trump, que se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente, né? Bora ver aí. Donald Trump se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. O empresário foi considerado culpado das 34 acusações de fraude nesta quinta-feira, dia 30, por um júri de Manhattan, em Nova York. O Tribunal de Nova York, que reunia 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, todas das quais ele foi considerado culpado por um júri em Manhattan. Além da esfera criminal, Trump também responde por processos na esfera civil de conduta sexual imprópria, difamação e fraude empresarial. Então, galera, é o seguinte. Tava falando aí que o Donald Trump ele tem essas condenações nas suas costas, né? Primeiro ponto. Eu não sou a favor de um cara que ele é condenado, ex-presidiário. Nem concordo, eu não sou de acordo que ele nem concorra à presidência, tá? Se o Trump realmente ele tem essa culpa nas suas costas, realmente ele tem essa condenação, e ele realmente, se não for ali uma perseguição política, realmente for de fato com essa condenação nas suas costas sem ser uma perseguição política, aí eu não concordo que ele seja presidente, né? Vamos falar assim. Eu não sou hipócrita igual a Rede Globo, né, cara? Então, mas falando aqui da nossa querida hipócrita maior do país, vamos aqui continuar no vídeo e ver o que o Não Adivinho vai estar mostrando pra gente, né? O processo de fraude ao qual o ex-presidente foi condenado envolve o pagamento de um suborno aí de $130 mil a Stormy Daniels, uma atriz de filmes adultos, né, com quem Trump teria se envolvido em 2006. Tipo, um suborno para que ela não falasse sobre esse caso aí. Então você viu aí falando sobre qual é a condenação que tem nas costas do Donald Trump, que a Globo tá tão preocupada que ele assuma o poder nos Estados Unidos, né? E agora ele vai mostrar aqui nessa matéria os requisitos para uma pessoa poder concorrer à presidência lá nos Estados Unidos, né? A sentença do julgamento vai ser dada antes do anúncio oficial da candidatura do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. As eleições americanas acontecem dia 5 de novembro e aí, de acordo com a legislação americana, ele ainda pode concorrer. Então, assim, ele tá dentro da regra do game, tá? Se eu acho certo. Então, olha aí. De acordo com as regras do próprio país, dos Estados Unidos, mesmo com a condenação que ele sofreu, mesmo ele sendo culpado por todas aquelas condenações, por todos aqueles trâmites na justiça, mesmo ele sendo culpado e condenado pelas regras dos Estados Unidos, ele pode concorrer à presidência, tá? Então lá não tem problema nenhum, ele não vai estar infringindo nenhuma lei, e está tudo dentro dos conformes. E a Globo está preocupada com isso, com uma pessoa que vai concorrer à presidência de um país que não proíbe que ele exerça essa função pelas regras do próprio país. Mas aqui no Brasil, que a regra, pelas regras, não poderia o atual Lula ser o presidente, não tem problema nenhum. Foi feito todos os trâmites ali, foi feito toda aquela jogadinha para que ele se tornasse elegível de acordo com as regras do sistema, né? Mas a Globo tá de boa com relação a isso. Mas lá que não infringe regra nenhuma, a Globo tá super preocupada. Incrível, né? Hipocrisia a gente vê por aqui. Bora lá continuar aqui no vídeo do Não Adivinho.
Acho certo, acho errado? Eu não acho certo. Pra mim, não teria que concorrer porque ele foi condenado. Mas, enfim, quem sou eu pra dizer, né? A gente tá no Brasil, onde tem um que tava preso e hoje é presidente. Então, acho que a gente não tem muita moral pra falar de um condenado lá ser realmente presidente, a gente né, não Lau? tem Isso moral pra porque falar. a Aqui no Constituição dos Brasil Estados Unidos determina que 3 requisitos sejam cumpridos para que alguém possa se candidatar ao cargo de presidente. São eles: ser residente dos Estados Unidos há pelo menos 14 anos, ter pelo menos 35 anos e que seja um cidadão nato dos Estados Unidos. E ele preenche isso daí. Segundo as leis, segundo as regras dos Estados Unidos, tá tudo certo. Mesmo sendo condenado, ele pode concorrer, tá de boa. Então ele pode concorrer. E aí, meus amigos, a Globo achou isso um absurdo. Como é que pode? Como é que pode? Como que isso é possível? Um homem que foi condenado pode se tornar presidente? Isso é um absurdo, né? Tá aqui, ó, reportagem da Globo News. Um condenado à prisão Que absurdo. aqui nos Estados Unidos. Nossa é um Senhora. ex-presidente que é candidato a presidente Nossa e Senhora. lidera as pesquisas. Então a gente pode ter Rapaz do uma céu. situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer. Incrível a hipocrisia desses caras, mano. Porque os caras dão a notícia aí com uma preocupação tão grande, sendo que aqui as mesmas pessoas que estão dando essas notícias lá, aqui davam notícia comemorando a vitória do atual presidente e não tinha problema nenhum. É impressionante, é impressionante. Aqui daqui pra frente eu acho que ele não vai trazer mais esse pessoal aí hipócrita dando as notícias. A parte mais interessante do vídeo foi essa aqui, tá? Mas vamos continuar aqui só pra encerrar. Falando, né, mano? Você viu que eles dão ênfase toda hora? Um condenado. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana. Gera um impacto na democracia. Olha só, eu não vi eles falando isso daqui no Brasil. Você viu a Globo em alguma... Cara. O impacto da democracia. A palavra democracia tem sido usada de uma forma tão ruim aqui no Brasil, cara, que quando se fala em democracia eu já sinto um negócio que não era pra ser, né? Democracia era pra ser uma coisa mais suave, uma coisa mais real, mas como aqui no Brasil tudo é aos avessos, né? Então quando se fala em democracia você já sente um rancinho, cara, de falar a real. Não pela democracia em fato, porque o país realmente tem que ser democrático, cada um com a sua opinião, com a sua ideia e respeitando a diferença da ideia de cada um, né? Isso seria uma democracia, mas a democracia que eles falam é o contrário, né? É uma ditadura maquiada de democracia, aquela democracia que se você for contra a ideia deles, se você for contra a ideologia deles, você tem que ser massacrado porque você é um antidemocrático. E isso não é democracia, isso é ditadura. E é assim que funciona esse sistema esquerdo, né? Pois é, muita hipocrisia para um povo só. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!